Oi, pessoal! Hoje eu estou aqui com a primeira doutora em física do Brasil e a primeira doutora em física negra do Brasil, a professora doutora Sônia Guimarães. Oi, eu sou a Carla, do canal Física Preta. Esse aqui é o canal A Física Preta. Viu? São esses erros de gravação. Física preta, pretos no topo, pretos na ciência. Física preta, física preta, física tá preta, física tá preta. Eu queria te agradecer muito por ter aceitado o convite. Para mim é muito importante estar falando contigo aqui, né? Eu sou aluna de doutorado em física e aí falar com a primeira mulher doutora em física do Brasil me deixa um pouco emocionada. Então, se eu falar se eu gaguejar, é porque eu estou muito emocionada. Então, muito obrigada. Eu queria começar pedindo para a professora se apresentar, falar um pouco sobre a sua trajetória, falar um pouco sobre quem é a doutora Sônia Guimarães. Olá, pessoal do canal da Cauliane. A Sônia Guimarães é uma pessoa que sempre gostou muito de estudar. Então, essa história de ser a primeira já deve ser um pouco de consequência. Primeiro, também por causa do racismo, então muitas mulheres negras não conseguiram nem entrar na faculdade, que dirá ser doutora. Para você chegar a ser doutoranda, você teve que fazer uma faculdade, certo? Sim. Em segundo lugar, eu sempre gostei muito de matemática. Minha avó me chamava de xereta. E não era um elogio, era uma encheção de saco, porque eu ficava perguntando, por que o céu é azul? Por que a nuvem é branca? Por que a flor é verde, ou azul, amarelo ou rosa? E minha avó não estudou, minha avó aprendeu a ler e escrever com a gente voltava do grupo escolar e passava, o caminho para ir para a casa da minha mãe era para a casa da minha avó, então a gente tentava sempre dar uma paradinha. E quando minha mãe tinha alguma coisa que fazer, a gente ficava na casa da minha avó e fazia lição de casa lá. Aí ela ficava observando e começou também a fazer o A, o C, e entrou no Mobral. Antigamente existia um tal de Mobral, onde ela aprendeu a ler. Então a gente fazia lição de casa junto com a minha avó. E essas minhas perguntas, quando eu era pequenininha, enchi o saco dela, da minha mãe, do meu pai. Aí minha mãe me colocou numa escolinha de primário, uma escolinha de uma professora aposentada, a dona Hilda, lembro até hoje, que ensinava a gente a ler e escrever. Então, com 4 anos, de fazer continha, 4 anos e meio, eu já estava numa escolinha aprendendo a ler e escrever. Eu tinha 2, 3, 4 alunos só, e eu junto. Então, muito cedo, eu já fui fazendo as minhas coisas, as minhas curiosidades, eu mesmo fazia a minha pesquisa. Naquele tempo não chamava curiosidade, chamava xeretice, mas curiosidade e xeretice é um sinônimo de ciência, de ciência, porque é nisso que está baseado a ciência do mundo. Alguém se perguntou e foi lá atrás de descobrir qual que era a verdade. E aí sou eu, desde muito cedo, quando eu tinha muitos poucos anos, não sei, 8, 9, 10 anos, eu pedi um kit de química para o Papai Noel. A gente queria o Papai Noel. O meu avô se vestia de Papai Noel para a gente. Eu acreditei em Papai Noel até meu pai dizer que não existia. Mas, em soma, eu pedi e o Papai Noel trouxe. Eu brinquei, até eu quebrar tudo, né? Eu brinquei de química muito pequenininha. Então, eu sempre me meti em alguma coisa dessa e sempre fiz uma pesquisa. Eu sempre fui a professora de alguém em alguma fase da minha vida. Já tentei ensinar inglês para minha mãe, mas não faça isso. Mãe da gente não aceita a gente como professor. Não. Ela queria que eu pegasse o caderno dela, corrigisse, e o que tivesse errado, eu escrevesse o certo. Ela não queria que eu ensinasse, entendeu? Mas em soma, Mas isso é muito engraçado, porque eu pensei um pouco na minha trajetória também. Quando eu era criança, eu lembro que eu ficava mexendo nas coisas do meu tio, que era eletricista. E uma vez, eu achei um livro de eletricidade e magnetismo, e fui tentar consertar uma TV de tubo, e levei um choque. Eu digo que aquele foi o meu primeiro experimento, e foi mal sucedido. Isso é coisa de quem está começando, né? Errado. Sinto muito. Infelizmente, o choque, o erro doeu. Professora, uma pergunta que sempre me fazem é: por que física?
Na realidade, eu fiz o curso de edificações no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, e eu queria ser realmente engenheira civil. Só que o professor do cursinho disse, preencham todas, no meu tempo tinha 16 opções para engenharias e exatas. Eu fiz o último ano do Mapofei. Mapofei era o cursinho, era o vestibular antes de Enem, antes de todos esses vestibulares que vocês conhecem hoje, existia antigamente o Mapofei, para o Mackenzie, para a Escola Politécnica de Engenharia de São Paulo e para a Faculdade de Engenharia Industrial, que eu não sei onde fica. Mas era o Mapofei. Todo mundo que queria engenharia tinha que fazer o Mapofei, e as exatas todas estavam na Mapofei. Então, eu tinha 16 opções. O professor do cursinho falou, preencham todas com ordem de quanto mais vaga tem, todas que vocês querem mais ainda, por ordem de vaga, aquelas com mais vaga em primeiro lugar, antes, né, em primeiro lugar, e eram 3 engenharias, aí sobrou 3 opções, e eu me apaixonei por física no cursinho, porque eu fiz curso técnico no nível médio. Eu fiz muita pouca física. Sim. Aí, no cursinho, eu tinha noite que eu tinha física a noite toda, porque eu ia fazer exatas, né? Então, eu tinha física a noite inteirinha. Aí, eu me apaixonei. Falei, opa, estou gostando de física. E coloquei as 3 últimas opções, física, e entrei na Federal de São Carlos. No meu segundo ano de física, eu comecei a fazer física moderna e me apaixonei com aquela matemática toda, explicando a física, fazendo aparecer a luz. Eu amei aquilo da física moderna. E no mesmo ano eu estava fazendo semicondutores com Sviega. Naquela época, Sviega já dizia, os semicondutores vão ser a base de uma revolução fantástica. Vocês não têm ideia qual vai ser a revolução, que é a revolução eletrônica que a gente vive hoje. Sim. Isso aí há muitos, milhões de anos atrás. Então, eu me apaixonei por semicondutores. Eu sou doutora em semicondutores. Isso que eu ia perguntar. Veio a paixão. Isso que eu ia perguntar, porque na graduação a gente sempre tem uma disciplina que é o xodozinho, né? E tem aquela que a gente não curte muito. Eu ia perguntar quais eram, né? Aí você já trouxe que é física moderna. E que eu não curti, ainda hoje eu estou por aqui com ela, é computação, fazer programas. No meu tempo, a gente fazia programa com COBOL, ALGOL, Fortran, umas coisas... Mas existe, tá? O pessoal que trabalha com metrologia ainda usa Fortran. Eu conheço uma garota que é craquésima em Fortran, e ela é doutora em metrologia. Então, eu penei, foi o curso que eu mais sofri, que eu mais apanhei, foi horrível, foi horrível. Computação foi a que eu fui para frente. Professora, e você chegou a fazer iniciação científica na graduação? Oh, não, de jeito nenhum. A pessoa que distribuía as bolsas de iniciação científica disse para mim que eu nunca iria usar física para nada. Para que ela iria me dar uma bolsa de iniciação científica? Eu não pude nem preencher o papelzinho e fazer a solicitação, não. Sabe? Ela não deixou meus 4 anos. Não, você nunca vai usar física para nada, para que eu vou te dar uma bolsa de iniciação científica? Engraçado que a outra garota que também se formou, éramos 6 alunos, entramos 50 alunos, nos formamos 6 alunos e 2 meninas. A outra menina, ela deu bolsa de iniciação científica. Ela terminou a graduação e se casou. E até hoje ela não é doutora. Estou sabendo que depois, quando os filhos cresceram, ela fez mestrado. Mas ela nunca fez nem doutorado. E hoje eu sou professora de física doida, quer dizer. Aí errou muito, né? Ela errou um montão. Então, você já foi fazer pesquisa lá no mestrado, no doutorado já? Isso, direto, sim. Fazia algumas coisinhas também na graduação, porque no meu tempo... Tinha tempo, né? Era um pingo de alunos, professores todos novinhos, acabados de entrar na Federal. Então, mexia um pouquinho nos experimentais. Eu fiz K1 e 2 experimental na licenciatura. Sim. Eu não ia deixar de fazer química também. Então, eu puxava algumas coisinhas, mas fazer iniciação, ganhar o dinheiro, né? Fazer iniciação. Isso, ganhar o dinheiro. Não, ela não... É para a gente, né? Se manter na universidade. Olha, é a coisa... Você falou que a gente tem que dar conselhos nessa nossa conversa, né? Pelo amor de Deus, meninas que estão nos ouvindo e assistindo,
peçam iniciação científica imediatamente. Imediatamente. Uma oportunidade. Exatamente. E caso não tenha bolsa, porque graças a Deus o atual ministro da Educação está cortando uma série de bolsas, vai de graça mesmo, pelo amor de Vai Deus. de graça. Não, no sentido que, Sim. sabe, até pintar uma bolsa, vai lá no Google e procura uma bolsa para a tua iniciação científica fora as do governo, mas, em soma, aprenda a usar todos os equipamentos de todos os laboratórios de pesquisa que existem na tua universidade, todos os equipamentos. Você tenha permissão, porque alguns são caríssimos, então vai ter um técnico junto. Aprender tudo é fundamental. A menos que você vai fazer teoria, ok. Sim. Mas caso não, aprenda todos os equipamentos, todos. E a professora chegou a frequentar, então, os laboratórios ali no mestrado, fazendo semicondutores. E me conta, assim, alguma experiência muito engraçada, assim, de laboratório que você passou na primeira vez que você chegou no laboratório, por exemplo. Bom, com essa minha história de trabalhar com semicondutores, eu trabalhei muito em salas limpas, onde é contado, né? 1 milhão de sujeiras, não pode. Aquele cuidado todo, a luva, aquela cobertura, aquela coisa toda que a gente tinha que usar no laboratório, eu passei a fazer em casa. E começava a lavar tudo em casa também. A minha mãe queria me bater. Você tá louca, lavar uma banana? Mas sabe, aqueles cuidados da sujeira e tudo. Eu voltava para casa e ficava analisando as sujeiras todas, as sujeiras da casa. Falei, gente, eu estou ficando paranoica. E tudo somado, a gente está vivendo isso hoje, né? Porque certas sujeiras realmente não são mais para entrar em casa. E no Japão, eles já tiram um sapato antes de entrar em casa sempre, a vida inteira, porque eles passaram por toda a bomba atômica. Quando estourou aquela bomba em Chernobyl, na Rússia, eu vivia na Itália, e nós tínhamos que tirar o sapato também, não era para entrar com... Porque houve uma nuvem de material material contaminado com radiologia. Lá na Itália, para a Europa, foi uma nuvem grande, foi um problema sério, inclusive para a agricultura na Itália. E a gente tinha que tirar o sapato lá na Itália também. E agora está todo mundo tendo que fazer isso agora aqui, né? Sim. E só para a gente continuar aqui, tem uma coisinha que eu queria perguntar, que a professora já até comentou sobre, eu vi que lá no currículo Lattes, eu sempre falo para as meninas assim, leiam os currículos Lattes dos professores. E aí eu fui lá ler o seu, porque eu já sou xereta, né? Fui ler, olhando, gostei da palavra. E eu vi que você ganhou vários prêmios lá, trabalhando inclusive no combate ao racismo, à desigualdade de gênero, de raça, dentro da física também. E eu achei muito lindo, porque quando eu estava ali na graduação, nem tanto, mas no mestrado e no doutorado, eu me sentia muito sozinha na sala de aula. Geralmente eu era a única aluna negra da sala de aula, né? Física, geralmente eram todos homens. E eu lembro que eu me sentia muito sozinha e eu comecei a procurar referências. Foi quando eu encontrei, por exemplo, a sua história. Sim. E para mim foi muito importante em termos de referência, eu me senti menos sozinha quando eu olhei. Eu me senti menos sozinha no mundo da física, né? Eu me representada. Então eu pergunto assim, nesse sentido de representatividade, o que você acha da importância da gente estar falando nas redes sociais para essas meninas que estão vendo a gente por aí? E se em algum momento no curso a professora sentiu assim, eu também me sinto deslocada aqui, talvez isso não dê para mim, pensou em desistir por conta dessas questões? Me conta um pouco sobre isso. Jamais. Eu sou igual a Lulinha, é o meu presidente preferido. Não desistir jamais. A minha vida toda, eu ouvi, você não vai conseguir, você não vai aprender física nunca na tua vida, você não vai usar física nunca para nada. Enfim, minha vida inteira. O que eu fiz? Eu fui lá, aprendi física, usei física para toda a minha carreira profissional, sabe? Eu simplesmente disse tudo aquilo que me disseram a vida inteira. Então, sim, representatividade é importante, mas, pelo amor de Deus, caso você não ache alguém para te representar, não pare, seja você de alguém, pelo amor de Deus. Porque já pensou, mas não tem ninguém, então você para a tua carreira?
Não, meu amor, não. Vá em frente. Na minha palestra da segunda-feira, eu falei de ser a primeira, de ser em primeiro lugar. Eu nunca fui a primeira, eu sempre fui a segunda. Mas aí a pergunta foi, e quem não se encaixa nisso? Pelo amor de Deus, estude mais para ser. Porque, por exemplo, num concurso, só entra o primeiro. Talvez entre o segundo, se houver 2 vagas, entre o terceiro, se houver 3 vagas. Mas existe um desgraçado administrando o país, no qual não pode nem ter concurso que dirá entrar 1, 2, 3. Então, infelizmente, aí ela fez, né? Quem não se encaixa assim, não é meio preconceituoso da tua parte, só os primeiros lugares que vencerão, só os primeiros lugares que vencerão, não tem jeito. Mas, ok, então você não está nessa, você não quer estudar que nem louca, você não quer ser a primeira. Então, pense em empreendedorismo e nada de concurso, você vai ser a tua patroa. Você vai mandar no que você vai fazer, você é que vai ser a dona de tudo, a dona do pedaço. Para isso, estude empreendedorismo e pense em usar tudo que você está aprendendo para resolver problemas. Existem problemas no mundo que não tem nenhum professor, doutor, prêmio Nobel resolvendo. Então, tem problemas pequenos, às vezes o problema não é na tua cidade, é no teu estado, no teu país. Veja lá qual é o problema. Resolva esse problema e venda a solução para alguém que tenha um mundão de dinheiro. O cara que inventou o Waze só queria sair da casa dele e ir para o aeroporto em Israel sem perder o avião. O trânsito em Tel Aviv é horrível, é medonho. Então, ele só inventou o Waze para pegar as ruínas que não tem aquele mundo de carro. E vendeu o Waze por $1 bilhão para o Google, sendo que ele ainda é dono do Waze e ele pode sempre aprimorar cada vez que dão oportunidade. E ele tem aprimoramentos 1000. Ele pode colocar o Waze nos semáforos. O semáforo vai saber se tem carro do lado verde, se tem carro do lado vermelho. Portanto, não necessita ficar no verde se não tem carro nenhum. E pode abrir o vermelho se tem um monte de carro. Ele pode fazer isso assim que os governos permitirem. Então, tenha uma boa ideia, tenha uma solução para problemas e venda essa solução bilionária. Aí você não precisa fazer concurso, não precisa ser a primeira, basta ser só inteligente e ter soluções para problemas fantásticos. Existem empresas que apresentam problemas para aquele lugar e se você tiver soluções, você vende a solução e ele te paga muito dinheiro. Mas muito, estou falando muito. É realmente, dependendo, o tamanho do impacto da tua solução é quantos milhões, bilhões que você pode ganhar. Realmente, é sério, não estou brincando, não. Existe uma companhia americana chamada Angel, que fica indo pelo mundo, vendo quem tem a solução e dá o dinheiro. E quem dá esse dinheiro para esse Angel são os milionários do mundo. Então, é real, eu não estou brincando, eu estou falando hiper sério. Porque as meninas ficam rindo quando eu falo, achando que eu estou brincando. Não, eu estou falando hiper sério. Não é nem um sonho que eu tive, existe isso. Sim. Professora, e como professora no ITA, eu lembro que eu queria muito fazer engenharia instrumental no ITA quando eu era adolescente, lá no começo, mas não podia, só podiam garotos. Essa profissão só podia garotos. Então, eu vou fazer física, e não me arrependo, eu adoro a minha profissão. Mas como que é no ITA, como professora? Você consegue ver uma questão maior de diversidade lá? E, por exemplo, se alguma aluna pretinha que está assistindo ou aluno quiser ser orientado pela professora doutora Sônia Guimarães, quais são as áreas atuais que a professora está trabalhando hoje? Bom, agora eu estou orientando a Pamela. A Pamela faz física no Instituto Federal de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e a gente está trabalhando com diodos orgânicos emissores de luz. Emissores de luz, que legal! O projeto dela é lindíssimo. Você sabe o que a gente pode fazer com um desses dispositivos? Ai, quero saber, por favor, me conta.
a Samsung, a Mitsubishi, várias empresas japonesas e coreanas estão fazendo celulares com esse dispositivo e você pode simplesmente enrolar o teu celular, deixar um tubinho e guardar aqui assim no teu sutiã quando você estiver indo para a balada. Ou então dobrá-lo bem pequenininho e colocar numa bolsinha assim para ir para a balada. Você não precisa ficar andando com aquele monstro assim para baixo, assim para baixo. E existe o material é grafeno? Ela usa? É grafeno? Sim. Aí, não é grafeno. Não é grafeno, são orgânicos mesmo que emite luz. Agora, se você colocar grafeno, você vai aumentar a capacidade dele de ter mais informações, e se você botar materiais orgânicos que transformam luz em eletricidade, na hora que você desdobra, na hora que você desenrola, ele já vai carregando. Você não precisa de carregador para cima e para baixo, para cima e para baixo. O céu é o limite com esses dispositivos, televisões inteligentes, imensas, que podem ser dobradas e levar para a casa da praia, enfim, céu é o limite, as possibilidades, e já existe, tá? Coisa com resultado já. O objetivo da PAM não é produzir esses dispositivos, mas ensinar a molecada. Ela faz licenciatura em física e ela pode ensinar professores também de física. Então, ensinar a professores e alunos do ensino médio que a física é super interessante, porque atrás de toda essa tecnologia tem um mundo de física, e ela quer mostrar isso para a molecada quando eles estiverem aprendendo eletricidade. Não é só aquelas coisas chatas que todo mundo acha chato, aquelas equações que a maioria... monte de resistorzinho ligado. Isso. E aí eles fazem, mas para que eu vou usar isso? O que eu vou fazer com isso? E acham física chata ou difícil. Não, ela quer mudar a visão. Com física você consegue produzir esse celular aqui. Te interessa? Então, agora vamos ver o que tem por trás disso tudo. Esse é o projeto dela, eu a estou orientando em iniciação científica. Lá no ITA, realmente, eu não tenho nenhum grupo, porque dentro do ITA, eu sou aquela... o zero, do zero, do zero, a esquerda, da esquerda, da esquerda. Eu não sou nada naquele lugar. Então... eu não tenho um grupo de pesquisa. Aliás, ninguém nem me quer com pesquisa, porque, além de tudo, eu sou uma incompetente para eles. Mas, se você tem alguma boa ideia, me manda, e eu vejo o que eu posso fazer, e na maioria das vezes, quando eu não consigo fazer nada, eu sei quem consegue. Tem uma garota que quer fazer estudar astronomia. Ela quer fazer astronomia com o grupo do ITA, está fazendo graduação também em Volta Redonda. Eu já apresentei para os professores de astronomia lá no IAV, no Instituto Aeronáutico de Estudos Avançados do CTA, né, da Aeronáutica. A coisa não foi para frente, mas tem um grupo na Universidade Federal do ABC que quer estudar astrobiologia e estudar se existe vida em Marte. Nossa, eu já coloquei essa garota no grupo e você não faz ideia como... Entrou 2 garotas ontem também da UFABC com ideias... Não, de São Carlos, eu acho. Com materiais de São Carlos. Com ideias fantásticas, onde procurar recursos, porque elas vão precisar de recursos num certo momento, com links e tudo. Olha, o grupo está crescendo de uma forma, e é astro, tá bem verdade que é astrobiologia, mas tudo somado, visto que é Marte, é muito grande as possibilidades. Então, essa menina ainda pode achar alguma coisa que lhe interessa. Mas ela está entrando no grupo do começo, o que é uma coisa muito boa, porque os interesses dela... dica, né? Os interesses dela podem entrar junto com o interesse de todo mundo, porque é um monte de estudante que tem uma ideia e não sabe como realizar o projeto. Então, todas as ideias podem ser encaixadas ainda, porque o projeto está começando. Mas genial, ela está bem contente, ela não perde uma reunião. Até eu estou indo na reunião. Eu não sei nada de astrofísica, não sei nada de astrobiologia, mas me convidaram, aí eu já convidei ela, e aí eu estou participando das reuniões, e participando do grupo. Mas as ideias, essas 2 que entraram ontem, fantásticas. E a física é cada vez mais interdisciplinar, né?
Isso foi interessante. Prova. Não existe mais aquela divisão, papá, papum, papá. Não tem sentido. Veja aí agora com o corona. Tinha eletrônico mexendo com respirador e inventando como fazer máscara e como fazer a máscara funcionar melhor, como fazer aqueles tubinhos para fazer aquelas coisas todas que tem que fazer para a pessoa sobreviver. Depois tem os biólogos todos, os que entendem do bichinho, tudo. Depois tem os engenheiros para fazer a máquina funcionar, para produzir a vacina. Depois não é só biologia, infectologia. Não, acabou, não é mais assim, não. E já faz muito tempo. Tem que ter um físico super entendido para mexer no equipamento dos respiradores, ou pelo menos para ensinar o médico, ou o médico teve que falar com o físico para entender como é que mexe com aqueles respiradores e toda aquela eletrônica atrás dos respiradores. Tem um grupo na China fazendo robôs, enfermeiros, para entrar nesse bendito lugar que é super autocontaminante. E o robô não vai acontecer nada com ele. O que o robô precisa fazer? Botar a peninha lá e ver. Tá ok com a respiração, tá ok com a pressão, tá ok com a quantidade de ar, blá, 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 blá. Enfim, sai embora. Se entra um ser humano para fazer a mesma coisa, pode se infectar, sabe? E é o engenheiro eletrônico e o engenheiro qualquer coisa, mecânico e tudo mais, que está trabalhando nisso. E ainda é para o corona. Então, sabe, não existe mais aquela divisãozinha, eu quero ser uma coisa só. Você vai dançar. Professora, só para terminar o nosso papo, que está maravilhoso, mas infelizmente a gente tem porque senão o vídeo vai ficar muito longo no canal, e aí, enfim. Vamos deixar, qual conselho que você deixaria para as meninas que estão entrando agora na física e que estão, as pretinhas, os pretinhos que estão entrando na física, qual conselho que a professora daria para eles? Quando disserem para você não vai conseguir, você, vai lá e consegue e passe além do que esperavam de você. Mas aí você não conseguiu. Então, vá fazer dentro da física uma coisa que você se sinta confortável e consiga fazer muito bem. Não vá fazer nada que só vá te atrapalhar e acabar te desencorajar de continuar. Não desista jamais. Agora, com todos esses cortes de verbas, ao invés de você ficar indo lá no Google procurar qual é a cor da calcinha da Kardashian, vai procurar um lugar para fazer uma bolsa. Tem empresas dando bolsa. Santander, Itaúva, empresas, Serra Pilheira. A Samsung também. Isso. L'Oréal Paris. Se você é pretinha, eles estão dando prioridade, porque desde que mataram o George Floyd, descobriram que tem racismo aqui no Brasil. Sim. E está todo mundo dando prioridade para negadinha. Aproveite, porque esse negócio não vai durar para sempre, não. Sim. Aproveite, vai atrás, tem lugar para dar bolsa para tudo. O Canadá está dando bolsa para meninas negras, British Council, sabe, bastante gente, bastante lugar. Vai lá no Google. Tenha um projeto bem definido, pelo amor de Deus, seja muito clara o que você vai fazer, como você vai fazer, quanto tempo você precisa e quanto dinheiro você precisa. E seja realista, porque caso eles te deem o dinheiro e você não consiga, você pode queimar o teu pavio, o teu fio aí, quando não conseguir mais bolsa nenhuma. Então, meus amores, bola para frente, não é porque atrás é gente, é porque já tem um monte de gente lá na frente, você precisa atrasar. E não é porque você é pretinha, não, que essa coisa vai ficar mais complicada, não. É porque você é pretinha que a coisa vai ficar mais interessante. Ai, que bonito! Que emocionada! Um monte de negadinha lá, doutora, chegando na NASA, chegando sei lá onde, solucionando o problema do Covid, matando o bichinho para sempre, porque vai ser uma negra que vai fazer isso, você quer saber? É que você não vai saber se foi ela, porque, lógico, o chefe do departamento dela é que vai ganhar os louros. Mas é só deixar ela botar a mão na massa, ela vai conseguir.
Tá bom, então, professora, muito obrigada por essa conversa incrível, achei maravilhosa. Eu tô um pouco nervosa ainda, assim, na minha primeira entrevista, mas obrigada mesmo por ter participado e por falar aqui com a gente. Tem muitas meninas que assistem, sempre têm dúvidas, eu acho que é muito importante mostrar você para elas lhe conhecerem. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, e meninas, consigam, porque eu quero ver muita preta pela aí. Nos lugares de maior destaque. Eu adoro isso. Eu fico realmente muito feliz. Ai, que bom. Pessoal, não deixa de se inscrever aí, de curtir, de compartilhar, comentar o que vocês acharam de mais legal na entrevista de hoje. E até a próxima.